Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem diferente, usando a psicologia de Carl Jung como se fosse uma lanterna, sabe? Para iluminar os cantos mais escondidos da literatura ambientada na África. É uma viagem que vai muito além da história que está na superfície. A gente vai direto para a psique dos personagens e para as questões gigantescas que eles levantam. E essa frase do Conrad, aproxime-se com cautela, ela é perfeita. Porque veja bem, não é só um aviso para o personagem Marlowe sobre os perigos físicos da jornada. É também um aviso para a gente que está aqui analisando. É um lembrete para ir com calma, para pisar com cuidado nas teorias do Jung, que são bem complexas e, como vamos ver, até problemáticas em alguns pontos. Nosso ponto de partida vai ser Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Mas aqui o lance não é só uma viagem por um rio. A teoria junguiana nos mostra que, na verdade, essa é uma jornada para um território muito mais profundo e desconhecido. É interessante pensar que a viagem do Marlowe rio acima é, na verdade, uma descida. Na linguagem do Jung, isso tem nome. É uma nequícia. É como se fosse uma viagem para o submundo, para o inconsciente, para as camadas mais primitivas da nossa mente, o que o próprio livro chama de a região das primeiras eras. E aí fica a pergunta, né? Como é que a gente desenha um mapa para esse terreno psicológico? Para entender o que acontece com personagens como Kurtz, um mapa geográfico não adianta nada. O que a gente precisa é um mapa da mente. E é exatamente aqui que Carl Jung entra na história. As teorias dele sobre a psique vão funcionar como nosso guia, nos dando as ferramentas certas para decifrar essas jornadas interiores que a literatura nos apresenta. O primeiro conceito, e talvez o mais famoso, é a sombra. Pense nela como tudo aquilo que a gente reprime ou simplesmente não conhece sobre nós mesmos. Se a gente ignora, ela pode ser destrutiva, mas se a gente encara, ela pode se tornar uma fonte de uma energia criativa absurda. Depois, a gente tem a ânima. Jung descreveu como o lado feminino que existe no inconsciente de um homem. Isso não tem a ver só com relacionamento, não. A ânima funciona como uma ponte para a nossa criatividade e para as partes mais fundas da nossa psique. E, por fim, a individuação. Esse é, digamos, o grande objetivo da psicologia junguiana. É a jornada da vida toda em busca da autorrealização. É aquele processo de juntar todas as peças, o consciente, a sombra, a ânima, para se tornar uma pessoa inteira, completa. Ok, agora que a gente tem essas ferramentas, podemos olhar de perto para a transformação dramática do Kurtz e o seu confronto com a própria sombra. Essa frase terrível que o Kurtz rabiscou no relatório dele é muito mais do que só uma ordem de genocídio. Ela é o sintoma de um colapso psicológico total. É exatamente isso que acontece quando alguém não reconhece a própria sombra e acaba projetando ela no mundo lá fora. A queda do Kurtz é um caso de livro do que Jung chamou de possessão pela sombra. O caminho dele é bem claro. Ele chega como um emissário da luz, mas, ao reprimir os próprios impulsos mais obscuros, ele os projeta no ambiente selvagem ao redor. Isso causa uma virada de 180 graus, uma reversão violenta, e ele acaba se tornando a própria brutalidade que tentava negar. Aquelas palavras finais dele, o horror, são um ponto final. É ele sendo completamente engolido pelo inconsciente. Agora vamos a um ponto fundamental. As ferramentas de Jung são poderosas, sim, mas é crucial a gente falar dos aspectos problemáticos do pensamento dele. Não dá para usar o mapa sem admitir que o cartógrafo tinha lá suas falhas. E aqui é muito importante separar as coisas. De um lado, tem a ideia da psique arcaica, que é um conceito super útil, a ideia de que todos nós compartilhamos camadas universais na nossa mente. Mas do outro, tem a noção do homem primitivo, uma categoria bem problemática e cheia de preconceito cultural que o Jung usava e que muitas vezes resvalava no racismo. O estudioso Michael Van Noy Adams resumiu bem esse perigo. Ele disse que quando Jung mistura as observações psicológicas dele com generalizações biológicas ou raciais, a teoria corre um sério risco de virar uma forma de racismo psicológico. As próprias palavras do Jung às vezes revelam esses preconceitos. Quando ele descreve a colonização europeia, ele usa essa imagem de ave de rapina. Apesar de ser uma crítica, também mostra como ele tendia a pensar em termos de arquétipos raciais, de generalizações culturais. E isso nos deixa com uma pergunta bem complicada. Será que é possível pegar essa caixa de ferramentas analíticas incrível do Jung e usar sem acabar carregando junto os preconceitos da época dele e da obra dele? A resposta, eu diria, é sim, mas com uma condição muito clara. A gente precisa usar essas ferramentas de forma crítica.
Mesmo com todos os problemas, a lente junguiana, quando usada com consciência dos seus limites, ainda revela coisas que nenhuma outra teoria consegue mostrar. E por que, no fim das contas, isso ainda importa? Porque essa análise nos dá uma linguagem para entender o trauma psicológico do colonialismo. Ela ilumina essa luta universal pela integridade e mostra como a projeção da sombra continua, até hoje, sendo um motor de conflitos entre culturas. E isso nos leva a uma última reflexão, agora sobre o presente. A projeção da sombra não acabou com Kurtz, né? Que brutos a gente anda criando nas nossas narrativas hoje. Que sombras coletivas estão sendo projetadas nas histórias que contamos sobre nós e sobre os outros. A literatura nos dá um mapa, a leitura crítica é a nossa busca.